Beleza, galera? Meu nome é Fábio e esse aqui é meu Golf GTI 2008. O meu último carro foi um Golf 2.0 Sportline e aí eu troquei por esse aqui. Quando eu vendi meu último carro, eu comecei a procurar um que fosse um pouco mais esportivo, né? Porque o Sportline, mesmo sendo 2.0, não tinha um desempenho bom, mas não tanto quanto o que eu queria. Então comecei a procurar um carro que tivesse um instinto melhor, né? Alguma coisa mais que pegasse no coração, né? Então eu comecei a pensar em um SI ou em um GTI. Só que a minha história com o Golf, né, já é muito grande, desde os 6 anos praticamente. Então comecei a procurar vários Golfs GTI desse modelo aqui, só que era muito difícil de achar. Era um modelo que saiu pouco, né, pelo preço da época. Na época custava 100 mil reais. Então, fazendo uma comparação, o MK7 quando lançou era 100 mil reais. Então, fazendo aí todo o aumento de taxas e tal, já era um carro muito caro na época, então vendeu muito pouco. Os que eu achei aqui em São Paulo estavam muito mal cuidados. Eu achei um que provavelmente tinha sido batido, e achei um outro que não tinha teto, e não tinha banco de couro também. Isso me deu uma desanimada. E aí eu peguei e comecei a procurar na OLX alguns carros, e um amigo meu estava em casa e ele falou: não, você tem que ter Golf. E eu já estava quase comprando um Civic SI, e ele falou: não, vamos olhar. E a gente começou a olhar no OLX, e tinha esse carro aqui anunciado, e eu já tinha visto ele antes, só que eu não tinha gostado da cor, eu queria um preto. Mas aí comecei a olhar o carro, vi que parecia estar bem cuidado, estava pouco rodado e tal, enfim. Eram de uma cidade de Minas, do interior de Minas, e era próximo da minha cidade, da onde eu nasci. Então acabou que me interessou, eu fui ver o carro e gostei muito do carro. O antigo dono dele tinha um Gol GTI Pérola e tinha também um Golf GTI MK3 vermelho com 40 mil quilômetros rodados. Então falei: não, vai ter que ser esse mesmo, né? Então acabei comprando o carro, e assim que eu comprei ele, voltei para São Paulo e rodei 800 quilômetros com o carro tranquilamente aí. E aí foi a paixão à primeira vista, né? Gostei muito. Eu tô com esse carro há mais de um ano. E assim, o carro nunca me deixou na rua. Eu ando com o carro todo dia, eu uso o carro no dia a dia. Nunca me deixou na rua, nunca aconteceu nada. Só que assim, quando eu comprei o carro, eu viajei esses 800 quilômetros. A primeira coisa que eu fiz no outro dia foi levar numa oficina especializada para o cara olhar o carro e me dizer tudo o que tinha a fazer. Como era um carro muito, assim, um carro já, né, relativamente velho, 2008, e com pouca quilometragem, estava com 75 mil rodados, era um carro que ficou muito tempo parado. Então tudo que podia ressecar, né, ou estragar ali por pouco uso, ele estava meio ruim. Por exemplo, junta de tampa de válvula, que não está ali naquela, porque ela foi feito, que é expandir, contrair e tal, ela ficou ressecada, então tive que trocar. Retentor de semi-eixo, bomba de combustível, filtro de combustível, porque quando o combustível ficava muito parado lá no tanque, aquela coisa. Limpeza de injeção eletrônica, né, o sistema. Troquei fluido de arrefecimento, troquei fluido de freio, que nesse carro ele tem que ser trocado a cada 2 anos, se uma coisa está no manual, né? Troquei óleo, fiz muita coisa assim na parte mecânica dele, foquei muito nisso, justamente para não ter problema nenhum. Porque esse carro, assim, eu acredito que esse motor, ele seja um motor de uma qualidade grande, mas se você não faz a manutenção que preventiva, normal, ele quebra, entendeu? Ele foi um motor para fazer a manutenção e durar aí bastante. Bom, a primeira coisa que esse carro
tem que assim, é diferente, né, de fábrica, já é as rodas, que eram um opcional na época, que eram rodas de 17 polegadas, né? Os discos de freio dele são 312 milímetros na dianteira e 256 na traseira, que são os discos de freio do Audi S3 8L e do Audi TT MK1 lá também, né? Primeira geração. Outro opcional que ele tinha eram os bancos de couro. E outro módulo também de opcional que ele tinha eram os airbags de cortina, que ele tem aqui, que é muito raro ver. Nunca vi nenhum carro com airbag de cortina. E o outro opcional também que ele tem, além desses, o banco, né? Banco roda, o airbag de cortina. O outro opcional que ele tinha também era o teto. E se você não optasse por aqueles outros opcionais, ele vinha meio pelado, né? Vinha sem teto, sem banco, roda era 16, os discos de freio não eram esses. Então era bom optar por esses opcionais que hoje em dia dão uma valorizada no carro, né? Mas ele tinha uma grande diferença do Sportline, né, que tinha saído na época, que era o painel fundo branco, as lanternas eram com máscara negra. Na época o Sportline não vinha com isso, ele só começou a vir depois do Limited Edition, lançou o Golf GT também naquela época. Então ele era bem assim, com detalhes bem exclusivos, né? Sem falar que o motor, né, que era um motor diferente do que era oferecido. O melhor lá era o 2.0 e aqui a gente já tinha um 1.8 turbo de 20 válvulas, né? Então, eu não pretendo fazer modificação, porque assim, eu até queria talvez colocar um chip, alguma coisa assim, mas eu sinto que a potência dele para mim já é o suficiente. É um carro que já faz aí 0 a 100 em 7,5 segundos, máxima de 240 mais ou menos, que eu já vi vários vídeos de pessoas fazendo e tal. Então acho que é um carro que não necessita, assim, pra mim, né, nenhuma modificação, mas eu conheço várias pessoas que fazem modificação nesse motor. E outro dia mesmo um colega nosso mostrou que esse motor dele estava com 320 cavalos, com o motor assim, o motor em si original, só trocando as peças, trocando turbina, trocando bomba, né, essas coisas, mas o motor assim, o miolo assim, original. Então é um carro que dá para fazer bastante coisa, mas eu gosto de manter a originalidade até para conservar o carro, né, pro dia a dia e tal, que é uma coisa que, sem falar que com ele original assim, a gente já acaba fazendo algumas coisas que não devia fazer, então é melhor não exagerar muito, né. Minha história com o Golf, ela começou quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, que um tio meu, ele tinha um Golf 1.8 MK3 azul. Então eu andava bastante com ele e tal, então achava o carro legal, né, mas ainda era muito novo. Só que coisa começou a ficar séria quando meu pai comprou um MK3 GLX 2.0 vermelho. Tinha aquelas rodas meio bananinha da época. E cara, aquele carro já era sensacional, gostava muito. E acabou que ele ficou uns 3 anos com o carro, cuidou muito bem do carro. Mas acabou vendendo, e eu até sei onde o carro tá. Só que o carro foi muito mal cuidado ao longo dos anos, então tinha até pensado em um projeto de pegar o carro, mas não é uma coisa que vai rolar. E ele vendeu o MK3 para comprar um MK4 em 2006 mais ou menos. Era um Generation 1.6 preto, banco com ar-condicionado, climatrônico, o carro era completo e muito novo. O carro também era ano 2005. E eu lembro assim, quando ele chegou em casa com o carro e eu sentei assim,
E eu lembro perfeitamente do grafismo do painel, que era aquele azul com vermelho. E cara, aquilo pra mim foi aí foi o início da coisa mesmo. E a gente andava muito com aquele carro pra viajar ali naquelas estradinhas de Minas, onde eu morava. Então ali, aquelas estradas com curva, mesmo sendo 1.6, o MK4 tem uma dinâmica assim, que mesmo o MK4,5 ainda aproveita bem isso, né? E depois desse Generation, meu pai vendeu, comprou um A3 e ele vendeu o Generation para um tio meu. Então eu ainda continuei, ainda viajei uma vez para a praia no Generation com esse tio meu. Então, assim, o carro esse marcou bastante. E aí meu pai comprou um A3 8L também, que é ali família Golf também. Ainda continuei naquele ambiente. Depois meu tio vendeu o Generation e comprou um MK4,5 Sportline prata em 2011. Então andei no carro também, gostei pra caramba do carro. E aí em 2015 eu comprei aquele meu Sportline 2.0 preto. E fiquei com o carro 2 anos, gostava muito, mas aí acabei vendendo para comprar esse aqui. Foi muito engraçado uma história, que quando eu fui comprar esse aqui, eu olhei um aqui em São Paulo preto. O carro tava lindo, ele era completo, com teto, com roda e tal, pouco rodado. O estofamento dele tava perfeito, o carro lindo. Liguei pro cara e marquei com ele de encontrar com ele num sábado. Quando foi na sexta, o cara pegou e me mandou mensagem. Falei assim, ó, eu desisti de vender o carro, porque eu gosto muito do carro, o carro tá muito bem cuidado. E aí eu fiquei chateado, porque o carro tava muito bonito e eu já vinha namorando ele há muito tempo. Mas, enfim, não consegui. Só que eu acabei virando, assim, colega desse cara, porque a gente criou um grupo no WhatsApp e agora a gente troca ideia. Então eu sempre brinco com ele que aquele carro era pra ser meu e tal, aquela coisa. Mas foi uma história legal. Ó, uma história ruim que eu tenho, cara, eu acho que é só as multas que eu já tomei com ele. Já tomei uma multa de ultrapassar em faixa dupla, que é uma história ruim. E, mano, só isso, velho. Talvez, assim, a grana que eu tenha gastado com ele também, assim, que assim, não é tanto a manutenção não é tão cara, mas não é também uma manutenção de Gol, é uma manutenção barata. E então é sempre bom tá fazendo e tal, então você acaba gastando uma grana mesmo com manutenção. Ainda mais que, assim, eu não tenho conhecimento de mecânica, não tenho equipamento para fazer as coisas em casa e tal, então prefiro levar mesmo pro mecânico fazer, felizmente. Então acaba gastando um pouco mesmo. Uma outra história, talvez, assim, que seja um pouco ruim, é que esse carro não faz seguro, tá? Esse carro não faz, assim, pelo menos pra mim, porque eu tenho 23 anos. Então, assim, quando eu fui, olhei, acho que eu olhei, assim, 10 seguradoras famosas, né, daquelas e tal. Então só 2 aceitaram. Dessas 2, uma queria 15 mil reais e a outra queria 10 mil. Então eu falei assim, deixa pra lá. Então eu acabei pegando aquelas seguradoras que são como se fosse como se fosse sócio, né? Alguma coisa assim. Porque tem um amigo meu que ele tem uma A6 Avante 96. E ele fez seguro com esses caras e ele bateu o carro e os caras arrumaram. Então eu optei por pegar esse seguro lá, que pelo menos o carro tem alguma coisa, né? Então talvez essa seja uma história ruim também de eu não ter conseguido o seguro. Tanto, às vezes também por causa da idade, por causa do carro ser classificado como esportivo, enfim, isso aí. Então, assim, eu acho que todos os carros que eu já andei, eu já tive, o que marca mesmo é o conjunto. É tudo que você viveu com o carro, sabe? Mas tem sim algumas histórias que marcam mais. Eu acho que as que marcam mais foi com certeza a entrevista com o Belotti, assim, que é uma coisa que vai ser pra mim marcado pra sempre, porque o cara, né,
pô, é um ídolo para mim. Desde sempre eu vi os vídeos dele ali naquele bairro, naquele lugar, e chegar ali para gravar com ele, andar com ele, assim, sabe, estar do outro lado, meu, foi uma das melhores histórias. Uma história muito legal também foi uma vez que eu tava na Anchieta e tava andando de boa e veio um Civic Si e a gente começou a brincar, mas foi uma coisa tão natural, assim, o cara, ele tava acelerando, eu tava acelerando, e os dois andando junto, né, o Civic Si ali em alta, indo melhor, e eu, quando o turbo tava bem, indo melhor também e tal. Foi uma coisa muito equilibrada, porque os dois estavam originais, e assim, não tava um racha, uma coisa louca, não, a gente tava passando nos carros, assim, com tranquilidade. Ele dava seta, eu dava seta. E assim, o cara passou assim do meu lado, me cumprimentou, a gente trocou uma ideia e tal. Até me arrependo de não ter pego o número com ele para trocar uma ideia legal mesmo, porque assim, geralmente ou o cara apela, né? Tem toda aquela coisa assim. Então acho que foi uma história muito legal, que os dois estavam conectados e eram dois carros que eram rivais na época. E assim, nossa, eu senti muita pena de não ter uma GoPro na hora para filmar aquela situação. Foi uma coisa muito legal, uma história gostosa também. Uma outra história talvez seja uma vez que, assim que eu comprei o carro, meu pai estava andando comigo e eu dei aquela acelerada assim, e ele assustou, assim, ele não tinha a noção ainda de que o carro conseguia fazer, né? Então foi uma história bem interessante também. Enfim, tem muitas aí. Tem assim, quando eu tinha meu antigo Golf, eu gostava de cuidar aquela coisa toda, mas ainda não tinha uma paixão tão grande assim. Então, depois de comprar esse carro, eu criei um grupo no WhatsApp só de GTI e acabou que eu mantive contato com aquele cara do GTI preto, né, que eu não consegui comprar. Eu acabei criando uma página no Instagram, eu acabei tendo contato com a galera do Golf Clube de São Paulo, uma galera muito gente boa que ajuda, assim, problemas. O pessoal do meu grupo também, lá do WhatsApp, ajuda muito com questão de manutenção, às vezes você está com dúvida em alguma coisa. Então acabou que isso começou a me envolver muito mais do que antes, né? Eu realmente ficou como um hobby para mim isso aqui, é muito bom. Não, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, né? Mas hoje, agora sim, eu tenho às vezes até um pensamento de não sei nem se eu vou vender um dia, assim. É só se acontecer alguma coisa, se eu me apaixonar por um outro carro. Mas no momento, assim, não, sabe? No momento é um carro que eu gosto muito, que eu tenho um carinho, um cuidado com ele, principalmente na questão mecânica, que não vale nem a pena vender esse carro pelo valor, e não é nem o valor quando eu digo do dinheiro, mas o valor que eu dei para o carro, né? Então, não, eu não tenho aí vontade de vender ele não, mas nunca se sabe o dia da manhã, né? Eu acho que primeiro você tem que querer. Se você querer, tudo vai dar certo. Basta você querer, né? Assim, eu tinha um carro e aí eu quis vender ele. E aí eu falei, eu quero um GTI, e tudo aquilo conspirou para que eu achasse um perto da minha cidade lá. Só que se você for pensar, né? Eu peguei um avião daqui para Minas para ir lá buscar o carro e tal. Então assim, você tem que querer o carro, né? E só que fazer uma análise também do que você pode, né, do que você pesquisar, porque eu pesquisei muito como era a manutenção, se o carro dava muito problema, se tinha alguma questão aí que queria talvez complicar. Então sempre analisar, né, o carro que você quer comprar, mas não desistir, né, por coisas simples, não desistir, tentar mesmo comprar. Should go.